A Rússia enfrenta um problema diferente do esperado: falta de trabalhadores. Com 144 milhões de pessoas, a economia está na unidade de terapia intensiva, indústrias colapsam e a guerra na Ucrânia sente pressão. Isso vem se formando há décadas e ameaça a estabilidade da Rússia. Então, como chegou a esse ponto e existe alguma saída? No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos por que a Rússia está sem trabalhadores. Os sinais de alerta da crise demográfica já estavam piscando há mais de 30 anos. Um líder atento teria previsto e buscado solucionar o problema. Mas o governo de Putin não só ignorou, como também criou o problema. A guerra na Ucrânia, a política e mudanças na indústria agravaram tudo, mas a história começa antes. Com a queda da União Soviética em 1991, os anos 1990 foram apocalípticos para os russos. O produto interno bruto caiu cerca de 40% entre 1991 e 1998, uma recessão comparável à Grande Depressão nos Estados Unidos da América, mas em poucos anos. E não havia economia de guerra para unir o país. O desemprego chegou a 14%. As economias desapareceram da noite para o dia, enquanto a hiperinflação devastava a economia. E os serviços sociais básicos entraram em colapso. O governo ficou sem dinheiro para saúde, educação e aposentadorias. Tudo isso levou a problemas demográficos extremos, com um golpe devastador em 2 tempos. A taxa de fertilidade da Rússia caiu de 2 nascimentos por mulher em 1989 para 1,16 em 1999. Especialistas apontavam 2,1 como taxa de reposição para a estabilidade populacional. Isso significava que a Rússia estava produzindo pouco mais da metade das crianças de que precisava apenas para manter o equilíbrio populacional. A população já estava em declínio e quando a reversão começou era tarde demais. Por outro lado, as taxas de mortalidade atingiram níveis raros fora de guerras ou pandemias. A expectativa de vida masculina na Rússia caiu de 64 para 57,6 anos, entre 1989 e 1994, uma redução de mais de 6 anos em 5 anos. As forças que causaram o colapso econômico também matavam pessoas. O alcoolismo aumentou muito. Na década de 1990, os russos consumiam, em média, 32 litros de álcool por pessoa ao ano, o dobro do limite da Organização Mundial da Saúde para a crise de saúde pública. O álcool era um dos maiores assassinos do país. Em 1995, 75% dos suspeitos de homicídio foram presos enquanto estavam bêbados. Doenças cardíacas causadas por estresse, álcool e má alimentação aumentaram, e o sistema de saúde falido da Rússia não acompanhou. Depois que as mortes dispararam em 1991, elas permaneceram altas por décadas, só voltando aos níveis anteriores ao colapso no início dos anos 2010. Isso fez com que o número de mortes começasse a superar o de nascimentos. Em 1992, a Rússia registrou quase 1,6 milhão de nascimentos contra 1,8 milhão de mortes, uma queda de 220 mil pessoas em apenas um ano. Isso ficou conhecido como a Cruz Russa, símbolo sombrio de um país onde as mortes subiam e os nascimentos caíam. A tendência seguiu por 18 anos. Quando Putin assumiu em 2000, o dano já estava feito. Uma geração inteira de crianças que deveria ter nascido nos anos 1990 simplesmente não existia. As taxas de fertilidade subiram para 1,78 em 2015 e 1,4 em 2023, mas nunca atingiram o nível de reposição e logo caíram novamente. A geração dos anos 1990 está tendo menos filhos, agravando a crise demográfica da Rússia, que não será resolvida em breve. Segundo a agência de estatísticas russa, Rosta, a população do país envelhece rapidamente. Residentes com 65 anos ou mais estão gradualmente substituindo os de 16 anos ou menos. De 1990 a 2023, a parcela de russos acima de 65 anos subiu de 10% para 16,6%. No mesmo período, a proporção de crianças e adolescentes caiu de 24% para apenas 18,5%. Isso mostra que a Rússia enfrenta 2 grandes crises de emprego simultaneamente. Antes da guerra, os empregadores russos já sofriam com falta de mão de obra. O desemprego caiu para 4,4% no fim de 2021.
Isso não acontecia porque a economia estava prosperando, mas sim porque simplesmente não havia pessoas suficientes para preencher as vagas. Isso nos remete à crise da aposentadoria. Com o aumento de idosos na população, a Rússia precisa de mais trabalhadores para sustentar o sistema de pensões. Mas com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais aposentados a cada ano, a conta não fecha. É uma crise que continua se alimentando de si mesma. A bomba demográfica já ameaçava explodir quando Putin iniciou sua operação especial, tornando-se um dos fatores mais devastadores para acelerar o declínio da Rússia na guerra. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, a economia já sofria com falta de mão de obra. A guerra tornou a lenta recuperação demográfica uma ameaça ao futuro econômico da Rússia. Primeiro houve a mobilização militar. A força inicial de invasão da Rússia tinha cerca de 190 mil soldados, entre militares profissionais e contratados. Com o aumento das baixas e a guerra prolongada, Putin anunciou em setembro de 2022 uma mobilização parcial, convocando 300 mil reservistas. Na verdade, a mobilização tirou bem mais homens da força de trabalho civil. Em 2022, cerca de 490 mil foram convocados. Muitos convocados eram de setores-chave, como o de defesa, que perdeu trabalhadores para o exército que usava suas próprias armas. Depois veio o êxodo. Centenas de milhares de homens russos fugiram do país com suas famílias, tentando evitar o recrutamento e a perseguição do governo. Entre 700 mil e 900 mil russos deixaram o país em 2022, muitos indo para Cazaquistão, Armênia, Geórgia e outros ex-estados soviéticos. Algumas estimativas elevaram esse número ainda mais, chegando perto de 1 milhão somente no primeiro ano da invasão. Eram jovens, educados e qualificados deixando o país, exatamente os trabalhadores que a Rússia não podia perder. Nos 2 primeiros meses da guerra, 81% dos que partiram tinham diploma universitário, contra 27% da população geral. A idade média deles era de 32 anos, em um país onde a média nacional é de 46. O setor de tecnologia da informação perdeu entre 100 e 170 mil trabalhadores, até 20% da força de trabalho. Depois surgiram as mortes provocadas pela invasão. Ao fim do primeiro ano, a Rússia já tinha esgotado toda a sua força de invasão. O total de baixas foi estimado em mais de 200 mil, e mais tarde sugeriu-se que entre 66 mil e 88 mil soldados russos foram mortos de fevereiro de 2022 a dezembro de 2023. A maioria dos analistas concorda. A taxa de baixas não diminui, mas acelera. Em 2025, as baixas russas na Ucrânia superaram 1 milhão, com estimativas de 200 mil a 300 mil mortes. Essas perdas significam que homens em idade produtiva e de começar uma família estão permanentemente fora da força de trabalho. Muitos feridos necessitam de anos de terapia estatal ou aposentadoria precoce, aumentando a pressão sobre programas sociais e o número já reduzido de trabalhadores. E isso se reflete nas taxas de natalidade. Em 2024 nasceram 1,22 milhão de russos, pouco acima do recorde mínimo de 1,21 milhão registrado na crise pós-União Soviética. Mobilização, emigração em massa e aumento das mortes provocaram uma escassez histórica de mão de obra. Em 2025, o desemprego caiu a 2,2%, indicando que o país praticamente ficou sem pessoas para contratar. Os desafios da Rússia com mão de obra e demografia também resultaram de um modelo econômico inadequado. Antes da independência, a principal exportação da Rússia era o álcool, que sustentava impostos locais e explicava a alta mortalidade pelo consumo. Na década de 1990, a Rússia havia se tornado um verdadeiro estado petroleiro. O petróleo e o gás não só impulsionavam, mas eram a economia. Na década de 2010, exportações de energia eram 2/3 da receita de exportação da Rússia e cerca de metade do orçamento federal. O boom do petróleo tornou um pequeno grupo de elites incrivelmente rico e deu a Putin o dinheiro de que ele precisava para reconstruir e estabilizar a Rússia pelos próximos 20 anos. Mas isso teve um custo. A indústria, os serviços, o varejo e a hotelaria ficaram para trás, enquanto o setor de energia atraía talentos com salários mais altos e lucros mais rápidos. O setor de energia emprega surpreendentemente poucas pessoas. A extração e o refino de petróleo e gás
São indústrias intensivas em capital, com grandes máquinas e automação. O setor empregava cerca de 1,2 milhão de pessoas em 2020, representando 1,5% da força de trabalho. Enquanto isso, gerou 20% do produto interno bruto da Rússia e até 40% da receita do governo. O setor de energia criou empregos ao elevar gastos públicos, ampliando a burocracia, pensões e cargos públicos para quem não achava emprego na iniciativa privada. Esses cargos eram estáveis, porém mal pagos, tornando o mercado russo rígido, com poucas chances de realocação ou requalificação devido à falta de outros setores industriais. A geografia agravou o problema. A riqueza energética da Rússia está concentrada em regiões remotas, como a Sibéria Ocidental. A maioria vive na Rússia europeia, especialmente perto de Moscou e São Petersburgo, mas poucos têm acesso aos empregos bem pagos do setor de petróleo e gás, exceto se aceitarem mudar para áreas isoladas e frias. E então veio a guerra. O sistema econômico, já quase disfuncional, colapsou ainda mais. A produção e os serviços militares continuaram consumindo cada vez mais recursos, em vez de contribuir para a economia. Em 2025, os gastos da Rússia com defesa e segurança superaram 40% do orçamento federal e quase 8% do produto interno bruto. Esse esforço militar inédito está drenando a economia e a mão de obra. Fábricas de defesa, operando em plena capacidade para repor equipamentos perdidos na Ucrânia, precisam urgentemente de trabalhadores qualificados. Militares disputam o mesmo grupo cada vez menor de homens em idade ativa para soldados. O resultado foi uma disputa de lances entre setores que a Rússia não podia bancar. Para evitar conscrição em massa, o governo de Putin elevou muitos salários militares. Soldados contratados podiam ganhar de 3 a 5 vezes o salário médio russo. Os bônus de alistamento chegaram a 1,9 milhão de rublos, cerca de 22 mil dólares. Equivale a anos de salário em um só pagamento. A guerra também impactou as indústrias de petróleo e gás. As sanções pararam as exportações legais da Rússia, fazendo o país usar petroleiros antigos com bandeira estrangeira para evitar inspeções. Isso resultou em rotas de entrega mais longas, preços menores e menor lucro. A Ucrânia passou a atacar o interior da Rússia com drones de longo alcance, atingindo refinarias próximas a oleodutos que abastecem a União Europeia e expondo a infraestrutura crítica a ataques frequentes. Manufatura e construção civil colapsaram sob as mesmas pressões, enquanto empresas de defesa não ofereciam salários competitivos. Com o aperto da economia russa surgiu um paradoxo. O Estado podia forçar empresas a aceitar contratos militares com preços tão baixos que não cobriam os custos nem geravam lucro. Depois piorou. Leis tornaram os contratados criminalmente responsáveis por recusar ordens ou não entregar o solicitado. Tudo isso criou um ciclo vicioso. A falta de mão de obra diminuiu a produção econômica e a arrecadação de impostos, obrigando o governo a cortar gastos em tudo, menos nos militares. Isso dificultou a vida civil e fez mais trabalhadores buscarem no exército uma renda segura. Em 2025, nem a propaganda russa ocultava o desastre. As projeções de crescimento do produto interno bruto continuaram sendo revisadas para baixo, de generosos 4,1% para apenas 0,9%. A inflação continuava teimosamente alta, apesar das tentativas de controlá-la por meio das taxas de juros. O rublo desvalorizou frente às principais moedas, encarecendo importações e reduzindo ainda mais o padrão de vida. Com sua economia à beira do colapso devido a uma enorme escassez de mão de obra, a Rússia tentou algo que outros países já fizeram antes: trazer imigrantes. Mas isso só funciona quando o país se sente seguro e estável, e a Rússia não se sente assim. Por anos, a Rússia dependeu de imigrantes de ex-repúblicas soviéticas, especialmente da Ásia Central, como Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão. Antes da guerra, estimava-se que 5 milhões de imigrantes da Ásia Central trabalhavam na Rússia, principalmente na construção civil, serviços e agricultura. Aceitavam empregos mal remunerados e pesados que russos recusavam e enviavam dinheiro para sustentar suas famílias. O sistema funcionava para ambos. A Rússia ganhava trabalhadores e as nações da Ásia Central reduziam o desemprego. De acordo com estimativas do Banco Mundial, o dinheiro enviado da Rússia representava 50% do produto interno bruto do Tajiquistão,
25% do Quirguistão e 14% do Uzbequistão, mas a guerra jogou todo esse sistema no caos. Primeiro, a economia da Rússia ficou tão ruim que deixou de ser um destino atraente. A queda do rublo fez com que salários que pareciam bons em 2021 valessem muito menos em 2024. Além disso, todo homem que trabalhava na Rússia enfrentava a ameaça de mobilização. Estrangeiros não podiam ser convocados, mas surgiram relatos de migrantes da Ásia Central pressionados a assinar contratos militares sob ameaça de deportação. De repente, circulou entre os migrantes que a Rússia não era mais segura para trabalhar. E em terceiro lugar, surgiram novas oportunidades. O Cazaquistão, um dos poucos estados pós-soviéticos com boas relações com o Ocidente, prosperou economicamente com empresas deixando a Rússia. Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita recrutaram trabalhadores da Ásia Central para projetos de construção. A Turquia expandiu seus programas para trabalhadores migrantes. A Coreia do Sul e outros países asiáticos abriram novos caminhos para a migração de trabalho. A Rússia deixou de ser a única opção, o que resultou em queda visível na migração da Ásia Central para o país. O Cazaquistão teve 20% menos imigrantes em 2024 que antes da guerra. As tendências para 2025 pioram, com 75% em relação ao mesmo mês de 2024. Mesmo quando os migrantes chegavam, eles não conseguiam resolver a crise maior de mão de obra da Rússia. Migrantes da Ásia Central geralmente trabalham em empregos pouco qualificados, como construção, limpeza, agricultura e entregas. Esses empregos são importantes e perdê-los prejudica a economia, mas não substituem engenheiros especialistas em tecnologia da informação e técnicos que fugiram da Rússia ou morreram na Ucrânia. E ainda tem a questão da integração cultural. A sociedade russa tem fortes correntes xenofóbicas, e especialmente em relação aos centro-asiáticos e pessoas do Cáucaso. Migrantes sofrem discriminação na moradia, trabalho e cotidiano. A polícia frequentemente aborda e assedia essas pessoas para verificar documentos. O ambiente hostil torna a Rússia menos atraente e quase impossível para migrantes se integrarem. A geografia da migração não coincide com onde há maior demanda por trabalhadores. Migrantes costumam se concentrar em cidades como Moscou, São Petersburgo e polos regionais, onde há mais empregos no setor de serviços. As maiores carências de mão de obra da Rússia estão em áreas remotas, campos de petróleo da Sibéria, portos do Extremo Oriente e instalações militares isoladas. Os migrantes não querem viver nesses locais assim como os russos. A demografia também limita o quanto a Ásia Central pode ajudar. O Uzbequistão tem 36 milhões de habitantes, o Tajiquistão 10 milhões e o Quirguistão 7 milhões. Enviar mais trabalhadores para o exterior pode causar falta de mão de obra interna e, com a desaceleração do crescimento populacional, esses países enfrentam problemas demográficos semelhantes aos da Rússia. No final das contas, isso revela algo mais sombrio sobre a guerra de Putin na Ucrânia. A Rússia não está atrás apenas de território, está atrás de pessoas. Antes da guerra, a Ucrânia tinha entre 41 e 45 milhões de habitantes. Apesar de bem menor que a Rússia, a Ucrânia possui algumas vantagens demográficas. A taxa de natalidade, embora ainda abaixo do nível de reposição, era maior do que a da Rússia. Sua população era, em média, mais jovem e muito mais densamente concentrada, já que a Ucrânia tem apenas uma fração do tamanho da Rússia. À medida que a Ucrânia se voltava rapidamente para o Ocidente, seu nível de educação permanecia equiparado ao da Rússia, formando trabalhadores qualificados em áreas técnicas que cada vez mais buscavam oportunidades na União Europeia. O mais importante é que a maioria dos moradores fala russo ou ucraniano, línguas próximas que facilitam a integração à sociedade russa. Os ucranianos representam a fonte de mão de obra imigrante mais compatível que a Rússia poderia esperar. Uma Ucrânia incorporada poderia fornecer milhões de trabalhadores para sustentar a economia russa e apoiar sua população. Há indícios circunstanciais de que isso desempenhou um papel no planejamento da invasão. Documentos militares russos iniciais e materiais de propaganda faziam referência à desnazificação e à instalação de um governo fantoche. Autoridades russas também mencionaram integrar regiões ucranianas ocupadas ao seu sistema administrativo. No Donbass, milhares receberam passaportes russos, mostrando que Moscou considerava essas pessoas russas vivendo sob a bandeira errada. Mas os ucranianos não querem ser russos.
Com o avanço da guerra, a identidade ucraniana se fortaleceu, principalmente ao perceberem que a Rússia faria de tudo para tomar suas terras, mesmo matando quem estivesse no caminho. Porém, a guerra teve o efeito contrário. A população da Ucrânia, que já caía antes de 2022, agora colapsou. Hoje, estima-se entre 31 e 35 milhões, indicando perda de mais de 10 milhões em 3 anos. Parte disso vem dos territórios que a Rússia ocupou e anexou, onde os residentes agora são contados como russos em vez de ucranianos. Mas a maioria representa pessoas que fugiram da Ucrânia como refugiados. Mais de 6 milhões de ucranianos se registraram como refugiados em países europeus, com milhões de outros se deslocando entre países ou se estabelecendo temporariamente em lugares como Polônia e Alemanha. Cada refugiado que recomeça na Europa é um trabalhador ucraniano a menos para a Rússia, independentemente do fim da guerra. A guerra matou ou feriu centenas de milhares de ucranianos em idade ativa, agravando a situação demográfica. As perdas da Ucrânia são menores que as da Rússia, mas, com população menor, cada morte impacta mais o país. O mais devastador para a Rússia tentar aumentar sua população é que as taxas de natalidade na Ucrânia também caíram durante a guerra. A taxa de fertilidade da Ucrânia, que já era baixa em 1,2 antes da invasão, caiu ainda mais. Em alguns lugares, as taxas de natalidade caíram até 40% em 2 anos, e a média nacional está abaixo de 1%. Mesmo que a Rússia conquistasse toda a Ucrânia amanhã, a população futura ainda seria bem menor do que se previa antes da guerra. A Rússia tenta conquistar pessoas com a guerra, mas acaba matando seus cidadãos e fazendo mais gente fugir. A população cai ainda mais, levando o país a mais conflitos e perdas maiores. É um desastre contínuo. O governo Putin tem poucas soluções para essa crise. Ter mais bebês não resolve rápido, pois leva décadas para que eles entrem na força de trabalho. A imigração também não vai ajudar. Os países vizinhos carecem de pessoas e dinheiro, e a automação exige capital e tecnologia que faltam à Rússia. A Rússia deve seguir como grande potência devido às suas armas nucleares, território e recursos naturais. Mas sua influência vai diminuir conforme sua economia ficar ainda mais atrás do Ocidente e da Ásia. Se Moscou não sustentar sua economia ou infraestrutura em área tão grande, a falta de trabalhadores pode levar regiões a buscarem mais autonomia ou independência. O colapso da União Soviética mostrou que até grandes impérios podem ruir internamente. A escassez de trabalhadores na Rússia era inevitável após décadas de declínio econômico e demográfico. Desde os anos 1990, Putin enfrentou uma escolha. Ele poderia conduzir uma transição difícil ou desperdiçar o capital humano russo em uma guerra perdida. Ele optou pela segunda opção e a Rússia pagará por gerações. A Rússia enfrenta escassez de trabalhadores, mas esse é só um dos desafios do Kremlin. Assista ao ex-agente da CIA explicando por que Putin está em apuros para entender por que seu controle sobre o poder está enfraquecendo, ou clique neste vídeo em vez disso.